Olá, pessoal, mais uma vez aqui com vocês, quinta-feira, 9 da manhã. Melissa deve estar chegando por aí, vamos ver se ela vai conseguir entrar. Estamos hoje aqui, novamente, para falar para vocês sobre um tema. E o tema hoje nós vamos falar um pouco sobre suposição. Você já supôs aí alguma coisa que não era aquilo, né? A suposição nos leva aí, nos afasta da nossa realidade, às vezes, traz complicações para nós, ou não traz. Como que é isso? A Melissa está chegando aqui, a gente já vai colocá-la aqui. Melissa, vem para cá. Tá, Melissa, como sempre. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Excelente dia. Mais uma quinta-feira. Aí, feriado nos impede de estarmos juntos, não é mesmo, Tom? Exatamente. Melissa, eu já estava fazendo um enunciado aqui do nosso tema, né? Vamos dizer assim, supondo que todo mundo vai gostar, né? Então, nós vamos trazer o tema hoje, né? Suposição, porque muitas vezes, né, a gente supõe certas coisas, né? Estamos aí estudando, você inclusive estava estudando sobre isso, né? E então, por isso esse tema hoje, trazer alguns pontos aí. Será que a suposição nos afasta da nossa realidade? Será que a suposição qual que é o conceito, né, de suposição? Será que é ruim num todo? Será que não é? Como que é isso, né, para nós, em relação aos nossos relacionamentos, né, inclusive, porque você relaciona no trabalho, você relaciona na sua vida pessoal, na família, no, num casamento, né, como o nosso, nós temos aí os filhos, enfim. Como que é isso para nós, nossas amizades, né? Você vai às vezes você vai num shopping e você vê um monte de gente, você não conhece ninguém, às vezes você supõe alguma coisa de alguém que está ali, né? Ah, por que essa pessoa pediu esse lanche, né? Por que aconteceu isso, sabe? E a gente acaba tendo às vezes, um hábito ali, né? Um pouco de hábito de supor alguma coisa, e muitas das vezes a gente não tem ali a realidade dos fatos, né? Em relação a essa questão de relacionamento, saber o que o outro, né, quis dizer, inclusive para nós, né, quando a gente vai conversar, enfim. Então, a gente resolveu trazer esse tema hoje. Você tem a dizer um pouquinho sobre isso, Melissa, aí, para fazer o enunciado, que a gente já começa aí, já conversando sobre isso com o nosso público aqui, né? Muito bem, gente. Qual que é o problema da suposição? A falta de clareza, né? Quando a gente supõe, a gente nós estamos fazendo uma dedução, e com certeza isso é um dos maiores ruídos da comunicação, né? Porque toda comunicação, ela tem a fala e a intenção dessa fala. A gente já conversou sobre isso, né? Em que a comunicação é o ponto fundamental do fluir dos relacionamentos, do bom fluir dos relacionamentos. E a suposição é um dos ruídos que atrapalha, né? Geralmente atrapalha muito essa comunicação e essa eficiência, né? Do fluir dos relacionamentos. Por quê? Quando eu suponho, eu estou vendo a situação somente do meu ponto de vista, né? É daquilo que eu acho, é do meu achismo. E isso, com certeza, a possibilidade de nós acertarmos nesse achismo é muito mínima, o que causa mais e mais conflitos. Os conflitos, como nós já conversamos, devem ser pontos de apoio para uma evolução. Então, diante de um conflito, eu analiso, ultrapasso essa barreira, estou num passo acima, né? Um passo à frente. Então, ele auxilia na evolução. Só que todo esse processo, ele tem que ser leve.
ele tem que ser, é importante, né, que ele seja leve, para que a gente possa viver de forma agradável, satisfatória e não ficar só na sobrevivência, né? Cada dia mata um leão, cada dia fica sendo pesado para a gente dessa forma. E uma das formas de nós ajudarmos no processo da nossa vida a ser mais leve é banir o achismo, né? Banir a suposição do nosso dia a dia. Porque toda vez que alguém fala alguma coisa e eu tenho uma dúvida, ou seja, ficou bem claro de que eu não tenho certeza do que a pessoa não deixou claro o que era para ser dito, é preciso que eu pergunte e que eu confirme. Então, você está me dizendo que você quer que seja assim, 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 ou que eu devo fazer isso e isso por causa disso, daquilo e daquilo outro. Então, é muito importante que a gente comece a perceber a importância de uma boa comunicação para uma vida saudável. Melissa, realmente sabe as palavras, né? Eu estava vendo no dicionário, Melissa, porque eu sempre, né, nossas lives aqui, eu sempre vou no dicionário para ver o que fala, né? Porque o dicionário, ele fala cientificamente ali, né, o significado das coisas, né? E eu estava vendo o seguinte, que suposição é um ponto de vista formado sem comprovação, que é um sinônimo de hipótese. É uma hipótese, porque toda hipótese ainda não está comprovada, por isso que ela é uma hipótese, né? Então, ela pode ser isso, pode ser aquilo outro. E é uma afirmação, né? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo, mas é uma afirmação de algo falso, ou seja, de algo que não existe. Então, muitas vezes, a gente apresenta isso como verdadeiro, mas é uma suposição, ou seja, algo falso, algo que ainda não existe, ou seja, é uma alegação, simplesmente uma alegação. Então, esse ato ou efeito de supor ele enquadra nas premissas, né, das hipóteses, ou seja, das teorias, né? A teoria tem diversas teorias sobre várias coisas. A partir do momento que deixa de ser, quando uma coisa deixa de ser teoria, né? Quando ela se torna realidade, quando ela é praticada, ela é vivenciada e ela é, então, né? Nós vivenciamos aquilo, então deixa de ser uma suposição para ser aquilo que realmente é, ou seja, a realidade. Por isso que esse conceito, né, de suposição, mas a suposição é tão interessante que ela tem uma particularidade que ela altera a nossa realidade sem nada ter acontecido, né? Na questão outro dia nós tivemos uma live aqui falando sobre ansiedade, né, Melissa? E nós tivemos a nossa live também lá. A ansiedade é uma nossa fraqueza, vamos dizer assim, né? Que vivemos de suposições, né? Ali, né? Ou seja, é uma visão que você tem de algo que não aconteceu, que muitas vezes você acredita naquilo que é aquilo mesmo e acaba, então, não passando de uma suposição. É muito interessante isso, né? Então, a suposição, ela nunca é clara, né? Nunca está claro. Mas a gente considera que já está como certo. A gente se dá como certo aquilo, mas não está certo. Ainda que você pode, inclusive, acontecer aquilo que você está supondo. Pode acontecer o que você está supondo? Sim, pode. Mas olha só, pode. Não aconteceu ainda, né? Então, nós temos essa raiz, né? Esses males aí, enraizados em nós, da suposição. Ela vai muito mais pela conjuntura dos males do que para o bem, né?
Mas a suposição também tem os seus lados bons, né? Muitas vezes é necessário você supor alguma coisa para definir, né? Alguma situação, né? Na nossa própria realidade. Porém, quando você usa esta hipótese, sempre, primeiro que você põe na frente, como nós falamos outro dia na live passada, inclusive, você põe na frente aquilo que é negativo ou aquilo que é positivo primeiro? Até na suposição, se você supor aquilo que é positivo primeiro, a oportunidade ou a chance que você acabou de falar aí de acertar, ela se torna maior, né? Então, quando ela se torna maior para você, a probabilidade de acerto se torna maior quando você age pelas, embora seja suposto, né? Mas você tem assertividade ali, a condição de assertividade tu aumenta, né, dentro dessa probabilidade. Por quê? Porque você, então, fica mais. Você está pensando positivamente, você está se adequando positivamente, você está levando a questão positiva primeiro. Isso é bem interessante a gente trazer, porque fica bem claro, né? As coisas começam a clarear, embora elas estão sendo supostas, por enquanto, né? Acho que a minha introdução seria essa. Muito bem. E olha só, e qual é a relevância, né, de trabalhar esse tema, suposição? Se nós pararmos para refletir, nós vamos perceber o seguinte: que os bons relacionamentos protegem a nossa saúde mental, nosso bem-estar, né? Faz sentido isso para vocês? E nós já percebemos aqui, com essa introdução, que a suposição causa muitos enganos, né? Muitos atrasos, muitos entraves, muitos conflitos. E o primeiro relacionamento é o relacionamento consigo mesmo, né? Enquanto nós estamos nos relacionando bem conosco, nós conseguimos uma facilidade para encontrar um bem-estar. Se eu estiver no bem-estar, eu tenho mais possibilidades de estar em bons relacionamentos e ter um bem-estar com esses outros relacionamentos também. A partir do momento que a gente começa a supor, não só os processos acabam não atingindo a sua eficiência ou a sua eficácia, mas eles também nos causam prejuízos. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei se eu já dei esse exemplo alguma vez por aqui, mas eu sempre falo sobre isso, né? Imagine um casal, né? E uma dessas pessoas, ela é extremamente ciumenta, ou ciumento, vamos, tanto faz, né? Então, uma das pessoas, uma das pessoas desse casal é extremamente ciumento. E aí a gente pensa da seguinte maneira: imagine que eu sou extremamente ciumenta e acho, porque o ciúmes leva a isso, né, a essa insegurança e várias suposições, e eu acho que o meu parceiro está me traindo. Qualquer indício que ele dá, um guardar do celular, qualquer situação, eu estou imaginando coisas, estou supondo coisas. E é óbvio que se eu estou achando que o meu parceiro não está sendo sincero comigo, que ele está me traindo, eu não vou ficar de boa no relacionamento. Primeiro que eu posso começar a bater boca, discutir e não aproveito os momentos daquele relacionamento. Segundo, que quando não estamos juntos, eu provavelmente vou ficar assim: nossa, mas o que será que ele está fazendo agora? Mas será isso? Mas será aquilo? Enquanto nós não estamos juntos, eu também não aproveito, eu não fico com um bem-estar. E vamos supor que passamos aí 5 anos de namoro. Ok. Em algum momento, eu vou ter um balanço disso tudo. E nós temos algumas possibilidades. Vamos supor que esse meu namorado, ele nunca
foi tão sincero comigo. E aí, eu passei 5 anos com ele, não aproveitei nenhum momento, porque eu me sentia insegura e com ciúmes, fazendo N suposições do que ele estava fazendo, pensando. E chegou um determinado momento em que eu descobri que realmente ele estava com outra pessoa também, ou estava me traindo, ou algo do tipo. Resultado: 5 anos que eu poderia considerar perdidos, porque eu não aproveitei. Uma outra situação. Vivi loucamente ciumenta esses 5 anos e ele nunca me traiu. Provavelmente eu desgastei o relacionamento e não aproveitei os 5 anos que passaram. Agora vamos para uma outra situação. Digamos que eu não fique fazendo suposições. Se eu tenho dúvida, eu pergunto. E todo momento que eu estou com essa pessoa, eu vivo intensamente. Daqui 5 anos, eu descubro que essa pessoa me traiu. Resultado: o relacionamento terminou, mas eu aproveitei os 5 anos. Até porque a traição dele não vai depender da minha atitude, né? Foi ele que tomou essa atitude, ele que fez dessa forma. Então, não estava sobre o meu controle. Não tem como eu abrir a cabeça dele e garantir que nunca vai fazer isso. Então, ao invés de eu ficar 5 anos supondo a situação, eu vivo o momento, esclareço todas as dúvidas e aproveito. Se chegar em algum determinado momento que esse relacionamento não deu certo, pelo menos eu vivi, aproveitei, não foi um tempo perdido. Nós sabemos que existem vários relacionamentos que têm o seu ciclo, né? De começo, meio e fim, e outros que são para nossa experiência terrena inteira. Mas a partir do momento que eu fico fazendo as minhas suposições, e isso pensando em ciúmes, porque num relacionamento a dois, existem várias suposições. Ah, eu não vou fazer isso porque eu acho que ele é aquilo. Ah, eu não vou falar tal coisa porque eu acho. Não, pergunta, né? Então, porque a suposição vai nos trazer grandes conflitos e grandes prejuízos. Então, era um dos exemplos aí que eu gostaria de trazer do quanto a suposição pode atrapalhar. E agora que tal uns bons dias, Tom? Melissa, eu estava aqui supondo, será que ela está falando de mim? Mas aí, como você falou que é um namoro de 5 anos, uma vivência totalmente diferente do que a gente tem e teve, logo eu tive a certeza que não era de mim que você Que estava não era falando. com você, né? Tá certo. Você entende? Então, às vezes, né, você está observando as suposições, né, e logo você já vê que aquela suposição não é a sua realidade, né? Porque, na verdade, a suposição, muitas vezes, é um relacionamento. Você está conversando com outra pessoa, supondo uma coisa, ela também está supondo outra naquilo que ela está imaginando, né? Que é o caso que eu estou trazendo aqui agora, só para a gente elucidar, né? E eu poderia estar aqui, nossa, a Melissa está falando de mim, mas peraí, nós não namoramos 5 anos, namoramos acho que 7, 8 meses, se não me falha a memória, né, Melissa? 7 Quando nós meses nos de casamos. namoro, 2 meses de noivado. Isso, é. Agora, 18 anos e meio de 18 casamento. anos de casado e tal, então, quer dizer, aí depois eu pensei, pô, mas nós estamos há 18 anos aqui, né? Então, você entende? Então, quando a gente vive mais na realidade, suposição nem sempre é todo errado. Porém, se a gente der isso como concreto, aí é que está o problema, né? Vamos trazer aqui o nosso bom dia, né? De algumas pessoas. Vamos ver aqui. A Amanda, coloque sua colaboração. Também, bom dia, casal Quantions. Olha, já estão Bom familiarizando com dia, esse nome. Amanda é uma Amanda. das que trouxe, né, Melissa? É verdade. Já chegando, dando like. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Quem está ao vivo, quem está aí assistindo depois, né? Gente, A nossa eu acho gravação. isso tão interessante,
porque às vezes a gente esquece, né? Eu e o Tom, a gente esquece de falar, gente, dá um like, segue a gente segue o canal, tal. E vocês que estão assistindo, sempre tem alguém, nunca falha, né? Que Sempre. fala, gente, dá um like, dá um like. E é isso mesmo, olha, gratidão. E a importância, né, do like para que essas reflexões cheguem a mais e mais pessoas. Se inscrever, né, no canal, quem não é inscrito, e ainda, né, ativar o sininho, então, nossa, vai chegar mais gente, ele vai chegar a você diretamente, mas vai chegar mais gente, né? Vamos aqui, Bernadette, gratidão a você, Oi, Bernadette, Bernadette, gratidão. por estar conosco. Bom, aqui mais cedo um pouquinho a Melissa já deu um excelente Excelente dia a dia a todos. todos. A Adriana, bom dia, almas do bem. Adriana. Adriana de Guararema, São Paulo. Olha, Melissa, gente nova no canal. Gratidão, Adriana, por estar conosco. Coloca a sua contribuição, Adriana e demais, né? Temos aqui já uma contribuição da Bernadette, viu, Melissa? Concordo com você, Melissa, que suposições podem nos trazer grandes prejuízos. Parabéns por seus esclarecimentos. Ótimo, Obrigada. é isso mesmo, Bernadette. Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, perguntem agora ou perguntem daqui a pouquinho, né? Não precisa ser quanto a esse tema, né? Ou qualquer outro tema que vocês desejarem dentro do nosso trabalho, né? Que nós realizamos. Bom. E uma coisa, coloquem aí, vocês já tiveram algum episódio de que a suposição gerou conflitos para vocês, ou não só conflitos, né? Às vezes nos gera situações em que a gente fica desconcertado, né? Ou com vergonha, ou alguma coisa desse sentido. Compartilha aí com a gente, participa, né? Que situações que vocês já passaram que a suposição trouxe um prejuízo, seja ele de qual grau for. Olha a minha pergunta aí, Melissa. Você Teve teve algum episódio de exposição que te frustrou? Qual seria aí alguma coisa que te frustrou, né? Eu já tive várias passagens, né? Eu, por exemplo, eu até falei outro dia aqui, né, Melissa, que nós temos 5 filhos, né? E eles, quando eram menores, né? Eu ia lá, né? Assim que nós casamos, né? Eu já tinha 3 filhos, você 2, e a gente queria, né, agradar eles, tudo mais ali. Você com as suas especialidades e eu com as minhas. E eu quebrei a cara muitas vezes, né, com isso, vamos dizer assim, porque eu pensava, poxa, eu sempre quis ter um churrasco assim para todo mundo, todo dia, porque eu gosto muito de carne e tal, né? E aí chegava no final de semana, embora a gente morava num prédio, a gente tinha uma churrasqueira ali de elétrica, né? E eu comprava lá as carnes e tal, ia lá fazer o churrasco e tal. E eu via que ficava assim, comiam ali e tudo mais, tomava ali o seu Ele refrigerante. supunha que era o que todo mundo queria. Exatamente, é uma suposição que eu tinha, né? Nossa, estou agradando, né? Todo mundo está querendo e tal. Na verdade, nem a Melissa não queria. E aí, nós estávamos ali, e aí a minha filha, né? A Letícia, né? Nós temos 2 filhas, a filha mais velha, ela falava assim, não pode ser pizza hoje, né? Não pode ser tal coisa, né? E aí eu comecei a exercitar melhor isso, né? Em vez de um refrigerante, não pode ser um suco, né? Sei lá, sabe? Então, você supõe ali, você está agradando, você está fazendo de todo o melhor na sua condição, na sua suposição, né? E aí você não tem o resultado, então te frustra, né? Isso é uma coisa que me frustrou, trazendo aqui para vocês uma coisa que me frustrou, mas foi uma frustração que me ensinou muito, né? Então, dali para frente, eu passei a ter outro olhar, né? Será que eu vou comprar essa camiseta para essa menina e ela vai gostar dessa camiseta, né? Pô, será? Aí eu vou lá,
será que ela gosta... Aí eu comecei a pensar, será que ela gosta de um desenho na camiseta? De uma camiseta estampada, de uma camiseta lisa, né? Aí você já começa a ter outra identidade de ação, né? Para que você possa, então... E a suposição tem sempre nesse relacionamento, o que a Melissa colocou. Pergunte. Porque se você perguntar, né, Melissa? Você vai ter uma certeza. Embora muitas vezes está claro para você, mesmo assim, né? É uma coisa que eu não tenho muito hábito de fazer, né, Melissa? Não tenho mesmo, você sabe disso. Eu suponho muito ainda, mas que você também, né? Nós todos, mas acho que você supõe menos do que eu. Então, essa frequência, né? Embora com frequência, né? A gente fala aí nessas suposições ou nessas hipóteses, nós não podemos proceder isso, né, como uma conclusão, jamais, porque não é conclusão, não é conclusivo. E Tom, o maior perigo da suposição é que a suposição ela sempre é apenas do nosso ponto de vista. É uma visão única, né? Unilateral. É uma visão só do nosso ponto de vista. E a gente já discutiu isso aqui muitas vezes. Tudo acontece ao mesmo tempo e interage o tempo todo. Então, não adianta eu chegar a alguma conclusão de um ponto de vista único. Então, vale a pena, mas, poxa vida, mas eu queria fazer uma surpresa, não posso? Tudo bem, então não resolva sozinho, faça surpresa com outro, né? Faça uma pesquisa, digamos assim, com as pessoas mais próximas. E olha só, o que a gente consegue, né? Como que a gente faz para banir esse hábito? Porque nós temos o hábito, nosso cérebro pensa o tempo inteiro, nós estamos pensando o tempo todo, né? Inclusive, passam pensamentos que a gente acredita que nem teve a intenção disso, e de repente a gente fala assim: não, passa para lá. Esse pensamento aí, que horror, o que eu estou pensando, né? Então, o pensamento, ele é automático e a suposição, ela acontece com muita facilidade no nosso dia a dia, com muita frequência, né? Lembra da situação? Atenção plena. Então, atenção, vigiai, né? O que eu estou pensando? Peraí, isso é um fato ou é uma suposição? É importante a gente ter essa clareza, porque é necessário que a gente converse com as pessoas com clareza, que a gente escute atentamente, que a gente reflita sobre as nossas próprias suposições, como o Tom falou agora há pouco, né? E a gente tem que questionar. Né? Aprendi muito isso com Augusto Cury. Questione. Pensou, teve uma... Questione tudo que passar pela sua cabeça, questione, para que você tenha certeza e clareza. Se a gente começar a questionar todos os nossos pensamentos, nós vamos excluir vários medos, nós vamos excluir várias suposições, e a vida começa a ficar mais leve, muito mais produtiva, inclusive, né? Então, para isso, a gente precisa da empatia, se colocar no lugar do outro, evitar julgamento, e comunicar as nossas expectativas. Por quê? O que está na minha cabeça, o que eu quero, por mais que eu faça insinuações, não está na cabeça do Tom. Não está na cabeça do outro. É mesmo? Então, eu preciso deixar clara quais são as minhas expectativas. Isso faz uma diferença muito grande, até mesmo para diminuir o nível de suposições do outro, né? Pensando em um relacionamento, para que eu diminua o nível de suposições do outro. Comunicar as suas expectativas vai fazer uma grande diferença. Melissa, algumas coisas práticas, né? Por exemplo, Renê, eu estou pensando em dar um presente para a Melissa, né? Dia das Mães. E aí, o que você acha de eu dar uma panela de pressão para ela, né? Entende? E aí, né? Eu estou investigando, né? Eu estou ali até um pouco sem colocar aí o nosso
consciente, né? Vamos colocar assim, mas colocando ali uma questão de exposição, né? De repente eu falo, poxa, nós temos uma panela de pressão de 4,5 litros, eu vou dar uma de 7 litros para ela, né? Nossa, que bom, né? Sabe? Eu vou dar aquela suposição. Aí ele fala, você está ficando louco, pai? Você não vai chegar em lugar nenhum com isso. Ela vai até falar, tá bom. Tá bom, né? Lembra disso? Mas, né? Nós, então, o que a Melissa acabou de colocar agora, né? Essa investigação, até porque, o que eu quero trazer com isso, né? Com essa fala, é que quando você tem uma suposição que interfere a si próprio, é ruim, quando é o lado negativo, é péssimo, vamos colocar assim, te frustra muito, que nem eu disse do churrasco que eu trazia ali, mas e quando você interfere ou passa esta imagem num relacionamento para o outro, né? É bom, né? Pergunta sempre, poxa, o que eu estou supondo aqui é mesmo isso, né? E ainda que não seja uma realidade, né? Ou não experienciou ainda, será que essa experiência que eu estou supondo, essa prática que eu estou supondo, vai interferir em quê? Na minha esposa, no meu filho, né? Num amigo, no meu trabalho. Quantas pessoas não são demitidas de trabalhos por supor alguma coisa, né? E acaba fazendo aquela coisa, e aí é demitida, e às vezes fala assim, pô, eu nem sei porque eu fui demitido, né? Eu nem sei por que, a esposa ou o namorado, né, terminou o relacionamento comigo, né? Que nem é o caso que a Melissa trouxe ali, 5 anos, Não houve uma aproveitou traição, e aquela suposição que houve, talvez da parte daquela outra pessoa que foi traída também, né? Será que cansou? A outra não teve a coragem de terminar o relacionamento por si só? Muitas vezes houve uma traição, mas talvez estava cansado das suposições da outra. Então, por isso que é muito complexo, né? É muita informação ali dentro de um relacionamento, de qualquer que seja ele, né? Familiar, amigo, afetiva íntima, enfim, qualquer que seja o de trabalho, né? Porque o de trabalho, a gente passa mais tempo no trabalho muitas vezes do que em casa, né? Então, na rua, né? Com a pessoa que você encontra dentro do ônibus, às vezes, todos os dias, daquele período que você está dentro do ônibus ali, indo para o trabalho, voltando do trabalho, também é um relacionamento que você tem, né? O motorista do ônibus é um relacionamento que você tem, né? Então, nós temos que levar tudo em consideração, porque nós vivemos 24 horas por dia. Eu falei 24 horas porque, inclusive, quando dormimos, o nosso cérebro não para, né? E nós estamos supondo, inclusive, quando estamos dormindo. Talvez mais do que quando estamos acordados, né? Como nós já trouxemos aqui várias vezes. Então, frequentemente, nós temos essa infinidade, né, de áreas que nós aí ficamos supondo, e a gente acaba intervindo, né? Com essas suposições no pensamento dos outros. E se a gente colocar ali que essa suposição é uma realidade ou já é uma verdade, vamos colocar assim, você interferiu negativamente, né? Você está pensando que está interferindo positivamente, mas, olha, a porcentagem de acerto, como a Melissa trouxe, ela é mínima. Mínima, sempre. Tanto faz se você está pensando positivamente ou negativamente. Por isso que porque tem está que ser mais... pensando da perspectiva de um mundo só, de uma realidade, né? Isso. E não está interagindo com o mundo e a realidade do outro. Melissa, tem mais algum exemplo aí? Acho que ninguém... Ah, chegou aqui, Eleni, gratidão a você por estar conosco. Bom dia, Eleni. Bom Sempre. dia. Eleni, você tem algum exemplo, né? Alguma passagem aí em que você supôs alguma coisa e não era nada daquilo que você estava pensando? Tem alguma experiência aí para compartilhar com a gente sobre suposições? Que esse é o nosso tema de hoje.
E a suposição, ela traz, né? Nós vimos então que ela traz muitos conflitos, né? Muitos prejuízos. E é importante a gente entender que uma comunicação assertiva é fundamental para um bom relacionamento. A comunicação assertiva, ela é fundamental para evitar as frustrações. Ela é essencial para a saúde mental. Por quê? Porque quando a comunicação ela não é assertiva, ela geralmente causa estresse. E o estresse em excesso, né, seja por frustração, seja por cansaço, seja por conflitos que acontecem, ela prejudica a nossa saúde mental, né? Esse estresse em excesso, ele vai prejudicar a saúde mental, até porque a gente já não consegue mais nem ter clareza dos nossos pensamentos, quem dirá na nossa comunicação. E lembrando que é como um novelo de lã, né? Você puxa a linha, vem outra situação, vem outra, tá tudo interligado. Então, trabalhar aí a questão de uma comunicação assertiva é extremamente importante. E na comunicação assertiva entra o feedback. Sabe aquele negócio quando você fala assim: olha, eu preciso, é preciso que você faça determinada atividade. Ou, por exemplo, olha, eu preciso muito que hoje você coloque o lixo na rua, porque o lixeiro vai passar, ele só. Próxima vez de ele passar é feriado, ele não virá, vai ficar um período muito longo. Esse lixo aqui não vai dar certo e a gente não pode pôr na rua antes por conta dos animais e assim por diante. Você entendeu? Qual que é a prioridade para você? Então, conversar. Toda conversa é importante que tenha um feedback, né? Que você peça o feedback para garantir que a pessoa entendeu o que você disse. E quando alguém diz alguma coisa para você, você mesmo confirma, né? Deixa eu ver se eu entendi. Então, é importante que faça isso, 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 isso. É isso que você quis dizer? Então, não fique na dúvida, não fique supondo, né? Quando a pessoa, você sentir, por exemplo, que você tem uma comunicação, uma conversa, você sentiu que você está sendo ofendido ou ofendida, né? Você fala, então, peraí, você está me dizendo isso, isso, isso? É isso mesmo que eu entendi? E a pessoa pode falar assim, não, o que eu quis dizer, ou seja, a minha intenção foi essa. E aí fica tudo esclarecido. Ninguém precisa sair ofendido, ninguém precisa sair estressado, e as coisas podem fluir de uma maneira muito mais leve. Então, é uma questão de hábito, gente, porque nós não fomos acostumados a isso. Nós somos acostumados assim. Alguém me fala alguma coisa, eu tenho uma dúvida, mas não vou perguntar, porque se eu perguntar, vai ser, mas o que é? Mas eu não estou falando, você não está entendendo, você quer que eu desenhe? E a gente meio que vai passar uma vergonha, né? Então mexe um pouquinho com o nosso orgulho. Mas o orgulho não nos leva a nada. É importante que nós possamos nos posicionar diante de qualquer situação, porque cada um de nós temos o nosso valor. Mas esse tipo de orgulho não facilita nos relacionamentos. Então, perguntem. Olha, uma situação em que a gente precisa realmente se colocar é tirar todas as dúvidas, deixar tudo extremamente claro. Nós estávamos assistindo, né, um stand-up em que o tema era que a pessoa ele é extremamente literal, não é, Tom? E aí nós estávamos conversando, gente, como seria tão mais fácil viver se todo mundo fosse literal? Falasse exatamente o que tem que ser dito, perguntasse o que tem que ser perguntado. E existe aí as colocações, né, de que o português ele é extremamente literal, né? Você sabe onde fica a prefeitura? Sei. O português de Portugal, você está falando, não a língua, Português de Portugal, não a língua portuguesa, né? Você sabe onde fica a prefeitura? Sei. E não era essa, né? Eu teria que fazer a pergunta certa. Você pode me informar como que eu faço para chegar até a prefeitura?
Porque só sabe perguntar, você sabe onde fica? Eu sei. E tá tudo bem. E essa é a comunicação que os portugueses desenvolveram, né? É o costume. Agora, o quanto hoje a gente ouve muitas situações, né, de quem vive em Portugal, e a gente fala assim, nossa, como eles são grosseiros. Não, eles são diretos. Nós é que somos cheios de milindres e suposições. Não adianta, nós só fazemos com que o nosso percurso fique mais longo e menos eficiente. Beleza. Você me fez lembrar aqui, quando nós, inclusive, estávamos no começo do nosso relacionamento ali, eu prestava serviço, trabalhava numa empresa que o principal gestor e o principal acionista era alemão, né? Você vai lembrar disso, né? E ele era assim, né? Literal. Literal, mas assim, ao extremo mesmo. E quando ele trazia situações, ele respondia sempre com sim, não. As perguntas eram por quê, e sempre são perguntas e respostas fechadas, né? Vamos colocar assim. E muitas vezes, eu aprendi muito com isso, porque eu sempre fui de recursos humanos, né? Aprendi muito com isso. Hoje eu sou um pouco literal em algumas coisas, um pouco, talvez, dessa época também. Mas que ele também não se abria, né, a dar o bom dia para as pessoas, né? Ele passava e olhava, para ele já estava bom aquilo ali, né? Ele supunha que as pessoas já tinham... Ele já se comunicou. Ele se comunicou no olhar, né? E para ele era o suficiente. Mas para nós aqui do Brasil, né? Não. Tem que falar bom dia, muitas vezes, bom dia, como você vai? Eu, por exemplo, todos os dias falo um bom dia e mando uma frase aí para quem recebe, né? Vocês que estão nos ouvindo aqui, né? Nós temos esse hábito, né? E ele nunca falava bom dia. E a gente teve que ver ali, pô, como que eu vou, né? Eu tenho um meio termo. Nós tínhamos mais de 100 funcionários na empresa, né? Parte técnica, uma empresa bem conceituada, para que pudesse ter um relacionamento melhor ali, né? Até porque é uma missão dos recursos humanos trabalhar com o relacionamento da empresa. E foi tão interessante porque nós vencemos pelo hábito de falar o bom dia para ele. Mesmo ele não falando, quando ele olhava, todo mundo começou a falar bom dia. Bom dia. Bom dia. E teve um dia que a hora que ele entrou, eu estava na recepção com a recepcionista, e ele olhou para nós e falou, bom dia. Bom dia. Eu fiquei tão emocionado aquele dia, que eu até falei isso para você, né? Porque, assim, foi não é nem uma vitória, uma conquista, nada disso, mas é uma harmonia, né? Que começou a se criar ali, inclusive nas nossas reuniões, né, de diretoria, enfim, ficou mais harmônica a partir daquele momento ali, daquela semana. Então, muitas vezes, essa questão do relacionamento, de supor, né? Se você ir para a realidade, entender o outro também, né? Saber que você está fazendo um julgamento, né, de situações, e apesar de ser um julgamento, ainda é um julgamento antecipado de uma situação, né? Não é que causa ansiedade, né? Olha aí, já começa um conflito aí, um desequilíbrio. Você está julgando antecipadamente uma coisa. Você não está nem julgando um fato, que nem é para julgar, ninguém é para julgar ninguém, mas nem no fato não tem, você está pré-julgando, né? E você, como você tem aquilo como verdade, deixa de ser pré-julgamento para ser um julgamento, né? Na sua ótica. E aí você julga o comportamento do outro. Por que será que ele é assim, né? Todo mundo pensava, pô, ele é ruim para as pessoas, ele é muito bravo, ele não é nada disso. Não, era a cultura dele. Mas era o hábito, era a maneira, né, como ele se comportava lá né, no país dele, enfim. Mas quando a gente consegue perceber, deixa de ter decepção, deixa de ter frustração, né? Deixa de ser um risco, porque a suposição é um risco, né? E um risco muito grande.
Com certeza. Só que a gente não está atento a isso, né? A gente leva como se fosse a comunicação normal. E aí, o que acontece? Você acha que está normal, acaba causando conflitos e não entende de onde veio esse conflito. Por isso que estar atento ao que está se pensando e perceber se é suposição ou não, já facilita muito. Olha lá a contribuição da Eleni, Tom. Vamos por aqui. Verdade, Melissa. Eu uso a comunicação assertiva com meu esposo, ele tem 78 anos e nem sempre entende o que falo com ele. Tenho que explicar com clareza o que falo com ele. E é tão interessante, Eleni, que às vezes o Tom fala assim para mim. Ó, complementou aqui. Ó. Já vamos completar 52 anos de companheirismo, cumplicidade e amor. Não tem casamento que resista sem respeito, confiança, cumplicidade e amor. Porque respeito, confiança e cumplicidade é o que dá espaço para o amor. Se faltar um desses três, o amor do casal não suporta, não aguenta, né? É diferente do amor incondicional. E às vezes o Tom fala assim para mim, como assim? Eu falo exatamente assim, exatamente como eu disse. Por quê? Porque o momento que a pessoa falou, como assim? De duas uma, ela não entendeu, ou ela já começou a supor. Porque quando a gente supõe, a gente, né, presta atenção, nós somos extremamente criativos. Talvez a gente não exteriorize toda essa criatividade, mas a nossa forma, né, de se iludir, de criar situações é imensa. E todos nós somos assim. Então, quando uma pessoa fala, primeira coisa, a pessoa está falando e a outra já está pensando como é que vai responder. Pronto, já não prestou atenção no que eu disse. Porque ela estava com foco criando como é que vai responder, se defendeu, seja lá o que for. Então, quando você fala alguma coisa, a pessoa falou assim, como assim? Para mim, a primeira situação é assim, exatamente como eu falei. E repito, isso. Tá, mas eu não entendi. Qual parte você não entendeu? E isso, gente, não é uma pergunta do tipo, poxa, você é burro, não tá entendendo? Não, não é isso. Eu preciso entender de você qual foi a parte que você não entendeu para eu explicar, porque senão eu vou ficar dando volta, e você vai continuar não entendendo. Sabe uma coisa que eu sempre coloco? É assim, olha, por que é importante a gente perguntar? Cada um faz o caminho, né, das sinapses neurais diferentes. Então, o caminho que eu faço, quando você fala assim, quanto que é 5 mais 72? O caminho que eu vou fazer das sinapses neurais no meu cérebro é diferente do caminho que você vai fazer, que o Tom vai fazer, que o outro vai fazer. Então, as interpretações, inclusive, diante das experiências vividas, são diferentes, né? Mas espera aí, Melissa, todo mundo não vai chegar no mesmo resultado? Matematicamente, sim. Mas quando nós estamos falando de questões que não são exatas, cada um vai ter a sua percepção. Por isso que a comunicação é um grande desafio. Quando eu falo, tem as palavras que eu uso, tem a entonação da voz, tem o tom de voz, né? E tem ainda a minha expressão corporal. Junto disso tudo, expressa a minha intenção. Só que a pessoa que está recebendo, né, o receptor dessa comunicação, ele tem o momento que ele está vivendo, né, que seria o contexto, e ainda tem as suposições dele. Por isso que eu falei que a suposição é um ruído que mais atrapalha, né? É um dos ruídos que mais atrapalha a comunicação. Então, é importante que a gente esclareça. Então, pergunte. Tá bom, você não entendeu. O que você não entendeu? Ou melhor, explica para mim o que você entendeu para que eu possa explicar exatamente o que eu quis dizer. Se eu simplesmente
vamos supor, falei alguma coisa, ensinei algo de uma forma e a outra pessoa não entendeu ou não aprendeu, não vai adiantar eu repetir da mesma forma. Porque lembra que o caminho da sinapse é diferente, então a gente precisa encontrar um outro caminho para o entendimento. Isso é uma questão que a gente precisa sim considerar na comunicação, principalmente com os filhos, com o marido, porque ou com a esposa, claro, né? Quando nós estamos num relacionamento tão mais íntimo, né? Como é o caso da família, a gente acha que todo mundo já sabe quem a gente é, que já entende quem nós somos, que já sabe que nós estamos pensando. E aí a gente simplesmente fala. E eu preciso entender que cada um faz um caminho diferente para a aprendizagem, para a comunicação, para as resoluções de situações, né? Se a pessoa não entendeu, ela deve perguntar. Se ela não perguntou, eu devo perguntar. Você entendeu? Explica para mim o que você entendeu. É claro que nós vamos fazer isso de uma maneira que não seja agressiva. Por isso, uma comunicação assertiva ela é importante. E não vai adiantar. Se você explicou da esquerda para a direita 3 vezes a pessoa não entendeu, tem que mudar a forma de explicar. Porque senão ela vai continuar não entendendo. Por quê? Não porque ela não é capaz de entender, porque o caminho neural que ela faz para isso é diferente do meu. E a responsabilidade da comunicação, né, do entendimento, do resultado da comunicação, é do emissor, não é do receptor. Nossa, Melissa. Você deu uma aula agora, hein? Muito bom o que você falou. Diante do que você estava falando, Melissa, me veio aqui para a gente trazer que a suposição ela está sempre ligada com a razão, né? Porque é o pensamento direto que a gente tem dentro de uma situação que a gente está aqui, né? No nosso consciente, né? Deduzindo, né? Supondo, enfim. Ela está conectada com a racionalidade, não com a Isso. razão em si, né? Quando a gente... Essa questão da nossa racionalidade, né? Às vezes ela é muito confundida com a intuição, né? Porque a intuição, a racionalidade, ela está ligada mais com essa questão da razão mesmo, do nosso consciente aqui, né? Já a intuição, ela está ligada com aquele receber, né? Através do sentimento, né? E às vezes a gente confunde muito, nós mesmos devemos nos auto-perceber de que quando você supõe, é uma condição, como eu disse, falsa, sem ter uma realidade ali e tal. Embora a intuição também ainda não tenha uma realidade, mas ela é pelo sentir, né? Eu sinto, logo eu tenho uma informação, né? Ali para ser trabalhada. A suposição, eu não tenho uma informação para ser trabalhada. Eu já trabalho com ela equivocadamente, né? Eu já vou colocando ela e vou trabalhando. A intuição não, a intuição ela vem, né? E aí você então trabalha com aquela intuição para uma assertividade dentro daquele relacionamento, ou daquela... Nós, por exemplo, né, enquanto terapeutas, né, estamos aqui fazendo uma consulta de avaliação e temos uma formação muito intuitiva, né? E aí, às vezes, a mãe com o filho, né, tem uma relação muito intuitiva, enfim. Então, nós devemos ter é muito delicado isso, né? A gente percebeu o que é uma intuição, né? Diferentemente da suposição. Então, a intuição é sempre ligada com o nosso sentimento mais profundo. Para a gente não confundir isso, porque muitas vezes a gente confunde, e isso acaba trazendo prejuízos, né? Se a gente confundir muito, porque a intuição, embora ela não aconteceu de fato, mas você tem um relacionamento consigo mesmo, com o campo emocional, ou seja, o campo astral ali, né, daquela situação de família, enfim, ou de qualquer relacionamento,
dentro de uma premissa de uns princípios, né, positivos, assertivos. Já a suposição, não, né? A suposição, você não tem a premissa dos princípios mais assertivos, né? Porque falta informação, né, Tom? Isso, aí falta, fica um vazio e você trabalha com vazio. A intuição não, quanto mais você se colocar na intuição, mais informação você vai ter, sem ter que investigar, inclusive. É verdade. Né? Então, a gente... Para isso, a gente precisa se ouvir, a gente precisa ter aquela atenção plena, né, que a gente sempre coloca aqui. Isso é fundamental. Para a gente conseguir fazer essa conexão com o nosso eu interior, digamos assim, né, com a nossa essência e ouvir essa intuição, é preciso a gente prestar atenção. Se a gente faz isso, automaticamente a gente já diminui as suposições. Porque a suposição, o grande problema dela é exatamente a falta de informação. Então, estamos numa comunicação, faltou informação para completar aqui a minha linha de raciocínio, então eu vou supor. Já a intuição, ela é diante de tudo que tem acontecido, de tudo que eu tenho percebido, ou seja, diante de todos os fatos, é calculado que a situação é X. Essa é a intuição. Muito bom, Melissa. Melissa, agora, do outro lado da moeda, né? Vamos colocar um pouquinho o outro lado da moeda, né? Vamos colocar. A pimenta. Que muitas vezes, né, você está supondo, imaginando alguma coisa, tal, mas de repente, né, o Tom foi lá e falou num determinado momento ali, mas você não deu atenção, né? Você não... será que você está supondo porque ele não falou ou porque você não teve a observação daquilo que foi falado, né? Daquilo que foi comunicado, né? Olha, nós, por exemplo, né, Melissa, a gente tem muito isso, eu e você, né? A gente não fica se perguntando toda hora, mas se a gente falar uma coisa agora, ela vai ficar presente aqui, né? E aí eu sei que, por exemplo, amanhã a Melissa vai fazer tal coisa. Então eu já estou aqui, né? Não só supondo, mas já tendo uma predisposição de que amanhã, por exemplo, a Melissa vai usar o carro, né? Então eu não vou marcar alguma coisa para usar o carro e eu sei que se eu tiver que me deslocar, eu vou verificar, por exemplo, Melissa, até ontem aconteceu isso, né? Eu fui, né, para a cidade vizinha aqui, né? E aí você ficou, depois você veio de Uber para casa, né? Porque não dava tempo, né? Enfim, só estou trazendo isso para a gente entender que ficou bem claro para nós, né? A gente não precisou estar falando tanto sobre isso, né? Ficou claro, pô. Aí a sua dedução foi muito assertiva, porque logo, né? Pô, se ele vai lá, ele não vai conseguir voltar para me pegar aqui a tempo, então eu vou, né? A gente trabalhar a informação quando ela estava clara a informação. Então, não houve suposição, né? Porque a informação estava clara e completa. Então, isso não é suposição. A gente confunde, é isso que eu queria trazer. A gente confunde muito, né? As questões. E muitas vezes a gente supõe, se fosse assim, talvez não teria feito aquilo. Pô, se fosse assim, né? Nem a dedução estava assertiva, né? É verdade. Então, complica, né? Aí te traz transtornos, né? Muitas vezes, porque você também não prestou atenção naquilo que o outro te comunicou ali. Então, você também, como ele falou, né? Numa comunicação, o emissor tem a maior responsabilidade, né? Sim. Mas quem está recebendo a informação também não deixa de ter a responsabilidade, porque tem que prestar atenção no emissor, né? É o que eu estou trazendo, por isso que eu trouxe, tá, Melissa? Para a gente poder também observar, porque eu tenho a total responsabilidade quando eu sou o receptor? Não. O emissor tem mais responsabilidade? Sim. Mas muitas vezes ele já emitiu. E você que não teve a percepção, né?
daquilo que ele emitiu. Ou você se desviou, ou aí você pergunta, aconteceu algo aí que eu não prestei atenção, né? Muitas vezes a gente pergunta isso, né, numa reunião, né? Você chega atrasado, né? E já chega falando alguma coisa. Pô, já passou 10 minutos de reunião, já falaram aquilo que você veio aqui agora, você não estava e chegou atropelando, né? Entendeu? E aí é como se é igual aqueles que, né? Eu cheguei por último e sentei na janela, né? Quero sentar na janela, né? Peguei o trem andando e quero sentar na janelinha. Então, é muito interessante isso, né? É verdade. A gente comete isso, né? Muitas vezes. Ou seja, né, Tom? A DR de hoje, né? Ela é bem. Vamos nos despertar para a realidade. O quanto nós temos usado de suposições no nosso dia a dia. O quanto essas suposições têm nos impedido ou nos atrapalhado apenas, né, de alcançar os nossos objetivos, que seja o equilíbrio, a saúde, a vida saudável, né, e equilibrada, e até mesmo objetivos maiores. O quanto que a suposição tem nos atrapalhado ou dificultado o nosso caminhar. Então, hoje nós trouxemos esse tema, não foi, Tom? Exatamente para que nós refletíssemos sobre isso, né? Será que por mais que nós tenhamos tantas energias trabalhando não, acontecendo, interagindo o tempo todo na nossa vida, será que eu não poderia dar um pouquinho mais? Eu não poderia ir um pouquinho além? Eu não poderia me responsabilizar um pouco mais por cada ação que acontece no meu dia ou na minha vida? Uma forma de fazer isso, principalmente, né, depois de trabalhar o autoconhecimento, a autoiluminação, a autorresponsabilidade, pensar o quanto eu tenho usado de suposições no meu dia a dia e o que isso tem causado como resultado. Então, o que eu gostaria de deixar aqui hoje, Tom, é que possamos lembrar que suposições são como sombras no nosso dia a dia, né? Sombras que tiram a clareza da realidade. Então, só gostaria de deixar esse adendo para que nós pensássemos, não, todos nós mesmos, inclusive eu, você, Tom, e cada um de nós, porque o intuito é encontrar, vivenciar uma vida mais leve, mais saudável, encontrar o nosso padrão de vida saudável. E é isso que eu queria deixar aqui essa semana, Tom. Melissa, eu finalizo aqui, né? Bom, primeiro, né, gratidão mais uma vez, né, a todos que nos acompanham, a você sempre, e nós podermos estar aqui mais uma vez, né? Hoje é uma quinta-feira de frio, né? Tá frio aqui no norte do estado de São Paulo. Aqui tá frio. O que eu queria trazer, assim, para fechar, muitas vezes nós somos orgulhosos demais, né? Nós não pedimos desculpas, né? Pelas nossas suposições. Equivocadas. Né? Muitas vezes a gente vive um rancor por causa de uma suposição, né? Pessoas ficam anos e anos sem conversar. De mal, né? Põe o dedinho aí, né? E fica anos e anos por causa de uma suposição, né? Então, deixa a suposição. A Melissa me ensinou uma coisa muito interessante. Ela falava assim: você está com vontade lá de dar um abraço à sua filha? Eu nunca esqueci disso, Melissa. Porque você me incentivou a isso desde o início do nosso relacionamento. Então, eu suponho uma coisa, por que eu não fui lá e já abracei ela, né? Então, a gente tem que deixar de lado, né? Um pouco das suposições, viver mais a realidade, mas se isso chegar a acontecer, não precisa ter orgulho de ter uma correção, né? É a correção que eu estou dizendo. Nós temos que corrigir, e essa correção que nós temos é nada mais do que a busca do equilíbrio. E nós desejamos que tenhamos aí contribuído para até onde você se conhece, né?
para responder um pouquinho mais dessa pergunta hoje aqui. É muito bom para nós. E gratidão a você, né, que está aqui conosco, que vai assistir daqui a pouco, né? E, bom,